Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Mate Esporte. E hoje, para falar do começo do segundo turno do Brasileiro, hoje se encerra essa primeira rodada do segundo turno, da 21ª rodada com Cruzeiro e Fortaleza, certo? E a gente vai falar o que foi o primeiro turno e agora, em comparação, o que a gente espera desse segundo turno. Já deixa seu like, se inscreva no canal para ajudar cada vez mais em relação aos conteúdos. Bom, a gente viu um primeiro turno que a gente teve surpresas. Um primeiro turno que a gente teve o Flamengo terminando em primeiro, Flamengo e Botafogo empatados com 40 pontos ambos. O Flamengo na frente por causa dos critérios de desempate. Palmeiras e Fortaleza empatados, o Palmeiras a 4 pontos do Flamengo e Botafogo. E um Cruzeiro que surpreendeu nesse primeiro turno, estando ainda no G6 com 35 pontos. E um São Paulo que com o Zubeldia vem melhorando cada vez mais nos jogos. E a zona do rebaixamento que a gente teve no primeiro turno, o Vitória, que hoje já saiu da zona de rebaixamento. O Cuiabá, lembrando, tem 2 jogos a menos. O Fluminense, que agora, nesse segundo turno, já saiu, que ganhou do Bahia de 1-0. O Fluminense que está com 1 jogo a menos. E o Atlético Goianiense com 12 pontos, com 5 pontos atrás em relação ao Fluminense. E em esse segundo turno ele já tem uma diferença. O Botafogo assumiu a liderança, venceu o Atlético Goianiense por 4-1. O Flamengo que ainda está com 40 pontos, mas tem uma coisa que o Flamengo tem um jogo a menos. Palmeiras está 3 pontos atrás do Flamengo. O Fortaleza tem 2 jogos a menos, mas está com 36 pontos. E o Cruzeiro também com 2 jogos a menos está com 35, assim como o São Paulo está com 35, que ganhou do Flamengo de 1-0 no Morumbi. Lembrando que Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam, então pode ser que se o Cruzeiro ganha, passe o Palmeiras, e o Palmeiras pode terminar a rodada na 4ª posição. E a zona do rebaixamento que está disputada. A gente tem Fluminense e Corinthians, ambos com 20 pontos. O Corinthians que só empatou com o Juventude com 2 a menos em campo. Um Fluminense que venceu, já era obrigação. E o Cuiabá que está com 17 pontos. E o Atlético Goianiense que ainda mantém os 12 pontos. E vai ser o Atlético que vai ter se a gente parar para pensar, vai ter uma sequência que não vai ser fácil, o Atlético Goianiense, né? E agora esse segundo turno, a gente vai ter os próximos 5 jogos de cada equipe. O Botafogo vai pegar o Juventude, Flamengo, clássico contra o Flamengo, pega o Bahia, joga contra o Fortaleza e depois joga contra o Corinthians em casa. O Flamengo briga direta contra o Palmeiras. Depois, clássico contra o Botafogo. Pega o Bragantino. Enfrenta o Corinthians. E vai ter outro clássico contra o Vasco. O Palmeiras disputa contra o Flamengo. Vai ter o clássico contra o São Paulo. Pega o Cuiabá. Enfrenta o Atlético Paranaense, joga contra o Criciúma e encerra contra o Criciúma. O Fortaleza vai ter o Criciúma, Bragantino, Corinthians, Botafogo e Atlético Paranaense. E o Cruzeiro vai ter o Atlético Mineiro, Vitória, Inter, Atlético Goianiense e o São Paulo. E o São Paulo vai ter o Atlético Goianiense, Palmeiras, clássico contra o Palmeiras, Vitória, Fluminense e Cruzeiro. Então, aqui a gente já vai ver a gente vê aqui nesses próximos jogos, né, dos 6 primeiros, que a gente vai ter briga direta em relação à classificação.
Um Flamengo que já vai pegar logo de cara um Palmeiras, que depois já pega um Botafogo, um clássico contra o Botafogo, uma briga também direta. Então, ou seja, o Flamengo já vai ter 2 jogos que vai ter decisão logo de cara. Um Palmeiras que vai ter também 2 jogos de briga direta, mas que vai ter jogos contra Cuiabá e Criciúma muito tranquilos, certo? Um Fortaleza que vai ter briga direta contra o Botafogo e vai ter jogos bem mais tranquilos. O Cruzeiro que já vai ter o clássico contra o Galo e vai ter jogos bem assim tranquilos. É claro, contra o São Paulo a gente já fala que vai ser contra o São Paulo briga direta. E o São Paulo que já vai ter jogo, pega o Atlético Goianiense que não está bem das pernas. Vai ter um clássico contra o Palmeiras depois. E vai ter ainda o Cruzeiro que vai ser a briga direta. Então, ou seja, a gente já vê aqui que a gente tem uma diferença em relação a esses próximos 5 jogos das equipes do G6, que a gente vai ter briga direta e clássico. E o dos times que estão na parte de baixo da zona de rebaixamento, o Corinthians tem uma sequência muito pesada. Pega o Bragantino em casa, é obrigação vencer, não pode pensar em empatar. Depois, Fluminense, Fortaleza, Flamengo e Botafogo. Então, ou seja, é uma sequência pesada para o Corinthians, que vai ter que fazer o seu melhor, vai ter que jogar muito mais bola se quiser se livrar dessa situação. O Cuiabá, que já vai ter um Grêmio, ou seja, vai ser uma briga direta. Atlético Mineiro, vai ter um Palmeiras, Criciúma e Inter. E o Atlético Goianiense, que vai ter 2 jogos complicados, São Paulo e Cruzeiro. Aí vai ter Inter, Juventude e Vitória, que vão ser brigas diretas. E o Fluminense, que a gente vai ter, o Fluminense vai pegar o Vasco. Também vai ser meio que vai ser o Vasco. Pega o Corinthians, briga direta, Atlético Mineiro, São Paulo e Juventude. Então, ou seja, a gente só vendo aqui essa sequência, a gente vê que dos 4 que estão na zona de rebaixamento, apenas o Corinthians vai ter uma sequência complicada. O Atlético Goianiense eu também até falo, porque vai pegar o São Paulo logo de cara e mais para frente vai pegar o Cruzeiro. Mas vai ser um segundo turno definindo dos detalhes. Não é à toa que do 12º, que é do Criciúma, até a zona de rebaixamento, a diferença é de 4 pontos. Então tá muito embolado em relação a essa briga pelo rebaixamento. E aqui, se a gente pega a classificação de agora do segundo turno, vai ser uma briga rodada por rodada pelo título. Então a gente vai ter um segundo turno muito disputado, certo? E não me surpreenderia se o Corinthians fosse rebaixado, né? Não me surpreenderia em nada, porque o Corinthians fez um péssimo primeiro turno. Fluminense também a mesma coisa, Cuiabá também e o Atlético Goianiense também, mas como a gente já sabe, tem muita rodada pela frente. Vai faltar apenas 17 jogos para o fim do campeonato, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Forte abraço a todos, valeu e falou, até a próxima!